Voltando no tempo há quase 2000 anos, lá na igreja primitiva, dias após o dia de Pentecoste, que foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, diz o texto do livro de Atos dos Apóstolos que eles começaram a fazer muitos sinais e prodígios, ou seja, curas, milagres. As pessoas vinham de toda parte para, se possível, ficar à sombra de Pedro, para que, se a sua sombra projetasse sobre elas, elas ficassem curadas. E isso acontecia. Então Deus confirmou o ministério dos apóstolos com muitos sinais e prodígios. Mas diz o texto que, ao passo que muitos criam em Jesus, passavam a crer no Senhor Jesus que os apóstolos anunciavam, que havia ressuscitado dias antes, havia um outro grupo de pessoas que gostava de tudo o que estava vendo e ouvindo, mas não tomava uma decisão, não assumia uma posição de fé. Você pode ler sobre isso lá no capítulo 5 de Atos, no versículos 12 e 13. Diz o texto que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então veja, como sempre aconteceu, aqui não foi diferente. O evangelho divide as pessoas, não é? Divide em que sentido? Eu pensava que o evangelho unia as pessoas. Sim, une os que creem. Mas divide os que creem dos que não creem. Isso é natural. O evangelho, a palavra da verdade, vai separar os que são pela verdade daqueles que são pela mentira, que preferem seguir na mentira, na incredulidade. Então, a pregação dos apóstolos, os sinais que os apóstolos realizavam entre o povo, levava muitos a crerem, a se converterem e se unirem à multidão dos que criam. A igreja começou a crescer muito rapidamente por causa do que eles ouviam, as pessoas ouviam e viam pelos sinais e prodígios. Porém, havia uma outra multidão, como está escrito, que não ousava ajuntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Então veja só, por que alguns da multidão não ousavam ajuntar-se aos apóstolos, aos que criam, aos que estavam se convertendo? Por medo. Medo de sofrer perseguição, porque todo este movimento naquela época, vamos lembrar, era uma ameaça à religião judaica, aqueles que haviam orquestrado a crucificação do Senhor Jesus, como também uma ameaça aos romanos que dominavam Israel naquela época. Então, se tornar cristão era automaticamente, não de tabela, mas automaticamente, conseguir os dois maiores inimigos para a sua vida. Os religiosos, que dominavam tudo do povo judeu, e os romanos, que dominavam tudo, os judeus e os religiosos. Então você ia se converter para quê naquela época? Para que você iria se converter? É diferente de hoje, né? Que hoje as pessoas virou moda ser evangélico, virou moda postar versículo bíblico, virou moda dizer que crê em Deus. Naquela época, não. Naquela época, quem se convertia muitas vezes pagava um preço muito alto, porque se tornava um leproso, digamos, um leproso social. Era excluído da sociedade. Nós não vamos mais fazer negócio com você, nós não queremos mais ter nada com você, você não é bem-vindo aqui. Enfim, eram pessoas que ficavam excluídas. Por isso a comunidade cristã teve de se desenvolver rápido, porque quem se convertia muitas vezes era expulso de casa, da família, perdia o emprego, se tornava inimigo do Estado, dos religiosos, não era mais bem-vindo na sinagoga, no templo, por causa da conversão. Então, por isso diz aqui, ninguém ousava ajuntar-se, dos outros, de um grupo de pessoas, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Quer dizer, eu prefiro manter a minha condição social inalterada, eu prefiro, não trazer essa complicação para a minha vida, do que me converter
e sofrer tudo isso aí que esse pessoal está sofrendo. Então, ainda que o povo, muitas pessoas, tinham os apóstolos em grande estima, quer dizer, olha, eu aprecio vocês, eu acho bonito o trabalho de vocês. Mesmo assim, não se convertiam, não se ajuntavam a eles. Então, hoje acontece isso também, né? Tudo que está escrito, né? Como disse o rei Salomão, tudo que é já foi, e o que já foi será novamente, né? Então, o que já foi lá atrás acontece hoje de novo. Quantas pessoas acompanham este canal, esta programação, acompanham o trabalho dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e admiram o trabalho. Talvez você é um admirador. Você é um admirador do trabalho, você gosta de ouvir a pregação, você gosta de ouvir a palavra, você sintoniza aqui todos os dias. Você gosta de ouvir. Você nos tem em grande estima. Mas você não se envolve. Você não se converte. Você não assume a sua fé. Porque assumir a sua fé teria um grande preço para você. A sua família, você logo pensa, o que a minha família vai pensar? O que o meu marido vai pensar? O que a minha esposa vai pensar? O que os meus colegas vão pensar? Eu que critiquei tanto, eu que fiz tanta piada dos crentes, agora eu vou me converter? Vai ficar chato para mim. Aí você pesa isso na balança e você pensa assim, não, é melhor eu deixar as coisas como estão. Eu admiro muito, gosto muito, secretamente, olha, eu aprecio muito o trabalho que vocês fazem. Mas isso não adianta, preste atenção. Isso não resolve a sua vida. Isso não adianta para você. Sabe, no céu não vão entrar pessoas que tinham em grande estima o trabalho dos cristãos. Não. No céu só vai entrar cristão. Não vai entrar quem estimava os cristãos. Então não adianta você ter em grande estima, admiração e não tomar atitudes em respeito àquilo que você está vendo e ouvindo. Você tem que tomar uma atitude. Ou você se converte, entrega a sua vida para Deus e paga o preço, ou deixe de se enganar. Porque não adianta você ficar tendo bons pensamentos, sabe? Tendo em grande estima, admiração, e não tomar a atitude que a fé pede que você tome, que é assumir a sua fé em Deus, assumir a fé no Senhor Jesus, mudar a sua vida no que você precisa mudar, do que essa fé vai exigir que você mude, e pagar o preço das pessoas talvez te criticarem, as pessoas acharem, e você se juntou a eles, você é um deles agora? Paga o preço, você vai ter que pagar o preço. Você acha que a entrada no céu, a entrada no céu vai ser sem preço? Ah, bispo, eu pensei que a salvação era de graça. Sim, é de graça porque nós não podemos pagar, mas não quer dizer que a fé que nos dá essa salvação gratuitamente é sem preço, sem custo. A salvação é de graça, mas a fé que a obtém de graça, ela tem custo. Pergunte aos cristãos da igreja primitiva e você vai ver qual o custo que eles pagaram, altíssimo, por essa salvação gratuita. Então você tem que assumir a sua fé. Ou você assume a sua fé, ou você tem que deixar de se enganar. Sabe, é igual a palavra da moda atualmente. A palavra da moda hoje é empatia, né? Ah, falta empatia. As pessoas não têm empatia. Eu não achei empatia. Eu não encontrei empatia. Empatia, empatia, empatia. A palavra da moda. Que muita gente usa e não sabe nem o que quer dizer. O que adianta empatia? Você não precisa ter empatia pelas pessoas. Porque empatia quer dizer o seguinte, eu sinto o que você sente. Eu entendo o que você está passando. Isso é empatia. Eu entendo o que você está passando. Eu me uno a você nesse sentimento que você está sofrendo agora. Tá, e daí? Vai adiantar alguma coisa para a pessoa que está sofrendo? A Bíblia não nos ensina empatia. A Bíblia vai além da empatia. A Bíblia nos ensina a compaixão. O que é compaixão? Compaixão vai além da empatia, que é fazer algo a respeito da pessoa que está sofrendo. Jesus tinha compaixão das pessoas. O que ele fazia? Ele ia lá e fazia alguma coisa, curava, libertava, pregava a verdade para elas. Por isso diz a Bíblia, movido de compaixão. A compaixão te move, a empatia só faz você se sentir bem. Olha como eu sou uma boa pessoa.
eu sinto empatia por aquela pessoa que está sofrendo. Né? Aí põe lá uma postagem na rede social defendendo uma bandeira para mostrar que você tem empatia. Quer dizer, qual é o custo disso? Nem a rede social você paga. Empatia, empatia, empatia. A fé, meu amigo, minha amiga, ela precisa de atitude, ela tem que pagar o preço. O povo que se convertia de verdade na época da igreja primitiva sabia o preço que eles tinham que pagar e pagavam. Estavam prontos. Mas outros não ousavam ajuntar-se a eles. Outros tinham os apóstolos e os discípulos em grande estima, mas de longe, sem compromisso, só observando. A pergunta é, em que grupo você está? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.